Linda tarde para todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo, na presença aí dos mestres. A gente vai entoar um mantra, né, para invocar a presença do divino, né, que está representada aí por esses seres que derramam, transbordam tanta luz para a nossa vida, para poder essa presença abençoar o nosso estudo, tá bom? Então, quem sabe cantar, pode vibrar junto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Ficando um minutinho em silêncio, sentindo o poder do mantra. Esse mantra reverencia a divindade, é uma espécie de glória a ti, Senhor. Você Deus do amor, né? Deus da união. Que a gente possa iniciar o nosso trabalho, né? Os pés de lótus, né? Do Criador, desse Pai Celestial, desse Pai maior. Namastê. Eu disponibilizei para vocês, né, o textinho. Hoje, a inspiração que veio foi para trabalhar o tema humildade.
E antes de eu ler o texto, eu queria abrir o nosso encontro hoje com uma historinha que ela chegou logo depois assim, do texto, e eu acho que ela tem bastante a ver com tudo que a gente vai comentar, né? Então, como vocês já tiveram acesso ao texto, a gente pode fazer a leitura depois e agora viajar um pouquinho nessa historinha, tá bom? Então, o nome da historinha é O Yogi e a Criança. Era uma vez um grande yogi que vivia ao pé do Himalaia. Eles já tiveram muitas experiências e diziam que era um homem de grandes realizações espirituais. As pessoas da vila costumavam trazer-lhe frutos e doces. Um dia, uma criança apareceu por lá e assim se dirigiu ao yogi. Oh, nobre senhor, ensine-me a me tornar um homem realizado. Eu tenho fé e aspiração. Aí o yogi respondeu à criança. Mas você é apenas uma criança. Você deve crescer antes que possa se tornar um grande homem espiritual. Tudo bem, que seja. Você deve renunciar. Ai, desculpa, peraí. Mas você é apenas uma criança, respondeu o yogi. Você deve crescer antes que possa se tornar um grande homem espiritual. Aí a criança respondeu: sei que sou apenas uma criança, mas posso me tornar um pequeno homem espiritual. Tudo bem, que seja. Você deve renunciar a tudo o que tem e aprender a conquistar o desejo por coisas deste mundo, né? O yogi disse para a criança. A criança respondeu: eu sou um garotinho e não possuo muita coisa. Tenho alguns doces e um pequeno apito. Vou colocar tudo o que tenho diante da Divina Mãe e oferecer-me com toda a minha fraqueza e ignorância, porque não tenho talento algum ou qualidades adquiridas. Isso é muito bom, disse o grande Yogi. Aí a criança resolveu perguntar: você já viu a Mãe Divina? Ela perguntou tranquilamente. Oh, sim, uma vez tive uma visão dela. Aí a criança disse: então, da próxima vez que tiver uma visão, ofereça-lhe não apenas suas posses mundanas, mas também suas realizações espirituais e torne-se uma criança do divino. É fácil renunciar ao mundo. Não é tão fácil desistir dos frutos da disciplina, sua realização, e colocá-la aos pés da mãe. Enquanto isso não tiver sido feito, você ainda não se ofereceu completamente. Assim dizendo, a criança sorriu e deixou boquiaberto o yogi. Somente as notas de uma flauta encantada vieram flutuando de longe. Então, essa é a historinha, né, que eu trouxe para compartilhar. Na verdade, essa flautinha tocando, né, essa criança indo embora, representa, né, o divino mesmo, né, que está representado nessa criança que aparece para o yogi e querendo trazer essa consciência, né, de que a realização espiritual ela não torna a gente superior a ninguém, né? Na verdade, quanto mais a gente se espiritualiza, mais humilde a gente se torna, né? Assim, mais a gente percebe que ainda existe um universo para a gente aprender, porque a espiritualidade é essa conexão. Então, se a gente vai se ampliando, se a gente se expande, né? Se a gente experimenta a vastidão que é esse universo, mais a gente percebe o quanto a natureza é tão pequenininha, né? O quanto o ego é ínfimo diante das maravilhas, né? Do eterno, assim, do divino. Então, essa historinha veio para ilustrar, né, o textinho que
que a gente pode ler agora, né, da mãe falando sobre humildade. Na verdade, ela fala que a humildade, diferente do que as pessoas entendem, né, acha que a pessoa humilde é a pessoa que às vezes se subordina aos outros, né, aquela pessoa que não se coloca, né, ou está sempre numa condição de subordinação. Mas, na verdade, essa humildade, ela vem em relação ao divino, né? Da mesma forma que a mãe fala também que a sinceridade, né, tem relação com o divino, que não importa o que a gente pensa, né, o que a gente faz, o importante é sempre a nossa relação com o divino. Então, é um poder mesmo da alma, né? Quanto mais a alma vai percebendo que ela é parte desse todo, mais ela sente que esse todo é o que sustenta, né? O que sustenta a nossa partícula. Então, vamos ler um pouquinho, né? O textinho, que aí a gente pode ver o que brota mais, né? Mãe falando sobre humildade. Um texto simples, pequenininho, né? Mas que é muito profundo, né? Para a gente refletir. Ser humilde significa, para a mente, o vital e o corpo, nunca esquecer que sem o divino eles não sabem nada, não são nada, não podem nada. Sem o divino são mera ignorância e caos e impotência. Apenas o divino é a verdade, é vida, poder, amor, felicidade. Portanto, a mente e o corpo e o vital devem aprender e sentir de uma vez por todas que eles são totalmente incapazes de compreender e julgar o divino, não apenas em sua essência, mas também em sua ação e manifestação. Somente isso é verdadeira humildade. Com isso vem a tranquilidade e a paz. É também o escudo mais seguro contra todos os ataques hostis. Na verdade, no ser humano, o orgulho é a porta onde o adversário bate, porque essa é a porta que se abre para deixá-lo entrar. Então, esse textinho é da mãe, e então toda vez que a gente se dá muita importância, né, o ego adora ser o centro das atenções, né, acha que tudo gira, né, ao redor dele, e ele se mete em tudo, né? Assim, às vezes a gente está até no movimento legítimo, puro da nossa alma, e às vezes o ego quer se apropriar, né, daquilo que era algo luminoso, uma experiência até verdadeira, mas é a parte, né, essa superfície nossa, ela assim vai e desce, né? Ela tem essa coisa de sentir que está em algum lugar, né, de importância. Então, a historinha também que eu trouxe para compartilhar é isso, né? Um yogi que faz a tapásia, né? Que tem uma disciplina forte, e aí vai conquistando a natureza, né? Vai tendo um poder sobre a natureza, e, e aí esse ego, né? Ele se constrói em todos esses níveis e partes do ser, né? Esse invólucro que limita, né? Que tem a ver com a nossa identificação. Então, você se liberta do ego físico, aí muitas vezes vai vir um ego emocional, né, o que a gente chama de ser vital. Daqui a pouco vem o ego mental, que é a parte que acha que sabe muito, né? Então, muita leitura, muito estudo, e a gente vai, né, se sentindo muito sábio, né? E a gente vê que ao longo da história, né, o Sócrates, que foi um grande sábio, né, um grande filósofo, ele falava sobre isso, né? O só sei que nada sei, né? Que é exatamente a gente admitir a nossa ignorância diante da imensidão, né? Assim, quanto mais você vai acessando a sabedoria da alma, mais a gente vai se reclinando para todo esse saber,
né, que é muito além de nós, né, que chega até nós e que passa por nós, então, mas que não nos pertence, na verdade, né, é muito mais amplo, muito mais vasto. Então, essa é a verdadeira humildade, né, assim, a gente reverenciar com cada partezinha do nosso ser essa sabedoria maior, né? A gente se reclinar com cada parte do nosso ser a esse amor maior, né? E aí Krishna vem brincando, né, representado, né, nessa criança, né, que a flautinha, né, a gente pode associar isso na cultura indiana, é uma história indiana, né, e que ele brinca, né, com a gente. Na verdade, a criança ela tem essa pureza, né, de você vê que o menininho fala que ele só tem umas balinhas, né? Só tem os docinhos e um apito, né? Para oferecer, mas não são, as oferendas materiais, né? Elas são muito menores do que às vezes a gente oferecer a nossa própria disciplina, né? As nossas próprias conquistas, a nossa realização espiritual, né? Então vem para mostrar isso, né? Mostrar que tudo precisa ser oferecido e que a gente precisa desse poder, né, da humildade para se colocar, né, aos pés, né, do Criador. Né? Om Namo Bhagavate, glória a ti, Senhor. Né? O rei é Ele, né? O nosso Pai, e a gente está aqui guiado por Ele, né? Guiado por essa consciência maior. Então, quando o ego se intromete, né, assim, ele vira um grande entrave, né, nessa relação com o divino, porque você está no movimento puro da sua entrega, e aí a Shakti vem, né, e de repente você entra numa conexão profunda, ou sente algum poder, né, e se a natureza desconecta, né, muitas vezes o ego quer se apropriar, né, de algo que é legítimo, de algo que é verdadeiro. Né? E isso abre a porta, né, para alguns ataques, né, esse orgulho, né, as forças adversas, e às vezes é bem sutil, né, é o que a gente chama do famoso ego espiritual. E quando a gente esteve nessa última viagem à Índia, né, alguém fez uma pergunta, né, pediu para um Swami lá da Índia falar sobre o ego espiritual. Aí ele falou que essas duas palavras nem combinavam, elas não podiam estar juntas, né? Ego e espiritual são duas coisas absolutamente contraditórias, né? Ele viu assim, porque se tem ego, né, não vai ter a consciência de unidade, né? O ego é a consciência de separatividade. Então, toda vez que a gente se sente, né, alguma coisa importante ou superior, a gente já entrou, né, nesse jogo do ego, né? E o melhor, né, para a autorrealização é essa diluição, né? A gente sentir que a gente não faz nada nos trabalhos, por que esse movimento da oferenda, né? A gente oferece tudo que a gente faz para isso ajudar na nossa lembrança, né? Que se a gente age sob a guiança da alma, é o divino que está fazendo tudo. Né? E essa é a proposta do yoga integral. Né? É a gente sentir que a natureza se abre, né, e se torna receptiva para essa condução, né, da graça, para a graça assumir esse comando e esse fluxo, né, acontecer naturalmente na nossa natureza. Então, assim, é uma oferenda de cada pedacinho nosso, né, do físico, quando a gente sentir um trave, né, sentir ou ficar preso no prazer, né, o Cherubino fala que a gente tem que sentir prazer em tudo que a gente faz, mas a gente não pode fazer nada movido pelo prazer, né? Que senão já é o ser vital na frente. Né? Quando a gente fica aprisionado a algum conceito, né, mental, ou de repente toda essa teoria que às vezes não vira prática, né, que é uma coisa que a gente já conversou em vários outros estudos, a importância da gente transformar toda essa filosofia
numa verdade prática, né? Algo assim que faz parte do nosso cotidiano, incorporar essas verdades e viver para elas. Então, é uma das coisas que ajuda a gente a se estabelecer nessa condição de humildade, é a gente lembrar que a gente não faz nada, né? Que o divino é quem deve governar, né? A nossa natureza. Que a gente não pode escolher nem estar vivo ou estar morto, né? Assim, que a gente depende dele fisicamente para o nosso coração bater, a gente depende dele para respirar, né? Para sobreviver nesse mundo material, né? Desde da parte mais densa até a parte mais elevada, né? E sem o prana também, que é a nossa energia vital, né? Sem essa respiração, a gente também não poderia estar aqui, né? Então, toda essa natureza transitória, quando ela consegue acessar essa sabedoria da alma que é imortal e a gente trazer essa sabedoria do quanto isso tudo é passageiro, transitório e o quanto a gente precisa, né, dessa fonte de inspiração, né, dessa luz guiando. Em muitos sanghas eu escuto sempre dizer que o sutil é que sustenta o grosseiro, né? Assim, quando a gente vê o caminhão pesado, é o ar que está dentro do pneu, né? Que está ali sustentando todo o peso. E é isso, para a gente estar aqui, né? A gente depende desse Criador para tudo, né? E eu vejo assim, por outro lado, que ele que é o Todo-Poderoso, né? Tem essa humildade, né? Tem um pensamento lindo de Cherubim, que eu não sei se eu não vou conseguir me lembrar na íntegra agora, mas ele, num diálogo com Deus, né, ele fala que Deus, por ele não se recusar a ser nem o barro, nem o verme, né, nem as coisas mais, né, aparentemente insignificantes, ele sabe que por isso mesmo ele é Deus. Né? Deus não se recusa a mergulhar nessa inconsciência. Ele é onipresente, então ele está por trás de tudo, como esse pano de fundo, né? Que é a consciência supramental, a consciência de unidade. Ele está aí tentando se revelar. E além de todas as dualidades, né, da nossa mente também, além do feio, do bonito, do bom, do mal, né? No Bhagavad Gita, aquele texto sagrado, antigo, num diálogo, Krishna fala, né, para Arjuna, que é o buscador espiritual, que mesmo o pior bandido, né, que busque ele de todo o coração, que ele vai, né, que ele está ali, né, ele está abençoando ali. Então, assim, ele está dentro da gente o tempo inteiro, essa consciência. Então, quando a gente se abre, ela se revela, ela vem, né, ela se manifesta e é como se você rasgasse um véu de ilusão, né, para ela se apoderar e tomar conta. Então, isso a gente só pode fazer nessa condição mesmo, né, de diluição total e saber que a gente precisa muito, 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 que essa é a nossa força, que essa é a fonte da nossa existência, né, na verdade. Aquela conversinha bonita também, né, que tem numa das passagens da mãe, que sem ele eu não existo, né? Sem mim ele não se manifesta. Então a gente precisa de Deus para existir, né? Ele não depende da gente para existir, né? Ele é essa existência universal e eterna, mas ele, através de nós, ele pode se manifestar, né? Se revelar nesse mundo material. E isso é muito bom, né? A gente poder ser canal disso, né? Poder sentir essa presença, revelar essa presença. E aí me vem também o pensamento, né, da mãe, que ela fala que sem o divino a vida é uma ilusão dolorosa, né? Que o ego é a causa de todo sofrimento e com o divino tudo é felicidade, né? Assim, conectado a esse poder, se abrindo para esse poder, né? Sentindo que quanto mais a gente sente que a gente não faz nada, quanto mais a gente entrega a responsabilidade, né, da nossa vida, né, aquele que é a nossa melhor consciência, né, e pode
guiar da melhor forma possível a nossa natureza, mais espiritualizado a gente vai estar, né? Mais nessa consciência de unidade, nesse encontro. Né? Então, eu achei essa historinha bem bonita, assim, né? De, de Krishna lembrando ao buscador espiritual, que, veja bem, né? Na história, não é uma pessoa comum, né? Uma pessoa ignorante, é uma pessoa que está ali fazendo a disciplina e que está ali tendo as suas conquistas, né? E às vezes o ego escorrega, né? Às vezes alguma coisa quer se apropriar, né, disso. Mas, assim, por ser um yogi, ele também reconhece, né? Que é o divino falando com ele, tirando ele desse estado, né? Talvez um pouco envaidecido, né? Talvez um pouco autoconfiante demais, né? Assim, o grande problema da natureza humana é que quando você tem uma natureza principalmente boa e forte, é que você sente que você não precisa mais de Deus, né? A mãe, num dos textos dela, ela até comenta que as pessoas, quando estão com uma dificuldade muito grande, começam a aspirar, né, e pedir para ela ajuda, uma solução, né, pedir para a graça divina, para Deus. E aí, depois que elas recebem a graça, né, que aliviou aquela dor ou aquele sofrimento, a pessoa às vezes esquece, né? Ela entra numa condição como se ela tivesse resolvido, não lembra de agradecer, né? Não lembra de, de reverenciar, né? Aquela ajuda que você recebeu, de se sentir agraciado, né? Não lembra desse fluxo da graça que veio até você te ajudar. Minha mãe fala que é muito comum isso. As pessoas, quando estão no desespero, pedem ajuda, e quando recebem essa ajuda e ficam bem, muitas vezes até se distanciam, né? Um pouco mais do caminho. Infelizmente, a natureza às vezes ainda precisa da dor, né, para se abrir, né, e a alma ali despertar. O ideal é que a gente procure por amor mesmo ao divino, né, pela nossa busca legítima, pela vontade do encontro, né, e é um movimento mais guiado pela alma. Mas também, né, tudo é perfeito. Deus também sabe levar a gente até Ele. E quando a natureza está dura demais, né, a gente não consegue ir pelo amor, pela consciência, a dor também leva. Essa historinha também me lembrou muito a coisa da pureza, né, da criança. Claro que a criança, ela tem ainda uma ingenuidade, né, ela não tem experiência de vida, às vezes, né, ela não tem a consciência, mas ela tem né, a pureza, essa pureza, assim, a espontaneidade ingênua, né? E a nossa alma, né, a gente vai, depois da idade adulta, que a gente não é mais a criança, que a gente desenvolve nessas partes de ser vital, mental, forma a nossa persona, o nosso ego, a gente voltar a esse estado da criança, mas a criança interior, né, não a criança externa, mas a criança interior, é o que abre a porta, né, para esse contato com a pureza de novo, né? Então, Jesus também foi um mestre que falou sobre isso, né? Venham a minhas criancinhas, né? Que as crianças, né, acessam o reino dos céus com mais facilidade, porque na verdade eles estão ali, se sentindo criancinhas da grande mãe mesmo. Assim que a gente tem que se sentir. Nossa alma é isso, né? A gente é filho e filha, nós somos filhos e filhas legítimos, né? Dessa mãe celestial, né, da mãe maior, e deixar que ela cuide, né, deixar que ela nos eduque, que ela nos purifique, que ela nos transforme, né, que ela vá fazendo esse trabalho, tornando a nossa natureza cada vez mais apta, né. Então é isso, a gente tem que estar no colinho dela mesmo, né, entregue, aberto, receptivo, confiando absolutamente na graça, esse é o ensinamento, assim, nunca perder o acesso a essa pureza. E a gente vê que todos os mestres que se iluminaram, né, eles trazem muito, né, essa atmosfera da pureza, da leveza, né? A gente já falou isso em outros estudos. É uma coisa bem,
bem bonita. Eles acabam ficando bem fofinhos, né? Como se fossem bebezinhos de Deus mesmo. São criancinhas, né? De Deus aqui. Então, assim, a historinha fala sobre isso e o texto sobre a importância dessa humildade, né? Saber que nós não somos nada, não fazemos nada, não pensamos nada sem essa guiança, né? Sem essa presença de Deus. Não sei quanto tempo, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha. 7 minutos, mãe. 7 minutos? Então eu vou sugerir que a gente, bom, no intervalinho, para a gente entrar no segundo bloco, vocês podem, né, fazer os comentários, as partilhas que vocês quiserem, né? Mas agora eu vou sugerir que a gente faça uma meditaçãozinha. Senta numa posição confortável, fecha um pouquinho os olhos. E vamos tentar entrar em contato com uma forma de Deus, né? Tem um pensamento de Aurobindo que fala que Deus é uma eterna criança que brinca eternamente num eterno jardim. Né? A gente vai tentar visualizar esse divino, né? Deixa vir uma forma para você que você tem identificação, né? Para aqueles que gostam do menino Krishna, ou menino Jesus, né? Ou uma criança, né, que te traga essa pureza. Pode ser até uma criança da sua vida, né, que aqui, né, no plano físico mesmo. Tenta se lembrar desse olhar, do sorriso. Tenta se comunicar com Deus nessa forma, pequenininha, purinha. Deixa o divino aparecer para você, como se ele estivesse te convidando para brincar com ele. Aceita esse convite para brincar um pouco com Deus. Tenta ouvir o som dessa flautinha encantada, trazendo essa magia, fazendo com que você se conecte com a sua criança interna. Sem conceitos, sem julgamento, sentindo seu coração muito aberto, muito feliz, um contentamento puro por esse encontro. Você se sente pleno, realizado, não precisa de nada além. A sua consciência totalmente no momento presente. Os bebezinhos, as crianças pequenas, elas só existe essa realidade aqui e agora. Nenhuma preocupação com o futuro, nenhum apego ao passado. A gente encerra esse primeiro bloco, acessando essa pureza, aguardando bem no nosso coração esse momento